A propaganda lá, o comercial do Burger King, deu velho, muito nem o que me falar, fala. né? Eu fiquei muito triste com essa situação, de verdade. Esse mês, inclusive, só notícias maravilhosas, né? É um mês importante, como eu tava falando aqui, que eu fiquei muito feliz que esse mês eu me senti realmente lembrada pela minha existência. Mas, obviamente, não quero ser lembrada só esse mês. Mas quando acontece, é maravilhoso. Eu tava te falando, é uma via de mão dupla. Quando o artista não é lembrado, é ruim. Mas se é só lembrado nesse mês... É uma linha, né, que você até para pra pensar, assim. Tipo, você quer minha audiência? Você quer que eu levante a bandeira só pra sua empresa representar alguma coisa e você não ficar de fora? Ou você realmente está apreciando o meu trabalho, né? E essa propaganda, cara, me deixou muito triste pela falta de interpretação, sinceramente, assim. Se minha mãe tivesse parado pra conversar comigo falando... Eu me entendo como uma mulher lésbica desde meus 5 anos de idade. Que eu gostava de uma menininha da minha igreja. Mas como só podia homem e mulher, eu pensava que eu era um menino. Perguntava meu nome e falava que meu nome era Matheus. Isso é muito doido. E aí, quando eu fui pro ensino médio, acho que foi com 14 anos, aí eu tinha amigas que já se entendiam e tal, e começaram a me falar, tipo, cara, qual foi? Tipo, você tem medo? O que é? E eu falei, cara, eu sou da igreja católica, isso é totalmente errado. Tipo, isso é um pecado, tipo, eu não vou pro céu. E ela, tipo, cara, você não vai pro céu porque você ama uma pessoa? É tipo, contraditório, né? Muito. E aí, enfim, essa propaganda, ela me deixou muito triste por N coisas, mas pelo fato de... Não a propaganda em si, né? As pessoas, o que as pessoas a falaram achei sobre maravilhosa. É que tem um lugar de desentendimento que, assim, por exemplo, quando a pessoa vê essa publicidade e ela fala assim, porque criança, não sei o quê, o argumento é sempre assim, não, porque eu acho que criança não tem que ser sexualizada de forma alguma, né? Não é que eu não quero que meu filho ou minha filha fale sobre homossexual, eu não quero que ela fale sobre sexo de forma alguma. Beleza, eu entendo esse argumento, tá tudo bem pra mim. Eu sou pedagoga, eu sou mãe, e esse argumento eu entendo, mas ele não justifica, porque nesse comercial o assunto não é sexo, é amor. Exatamente. Tipo, exatamente onde as isso. crianças estão sendo sexualizadas? Em nenhum momento. Então, assim, então você entende que na Bela Adormecida tem sexo? Não, tem amor. Tem beijo, tem carinho, tem cumplicidade e tem amor. Então ela não tá sendo sexualizada. Então você tem que entender que, assim, se você oferece pra criança o natural do amor, então você oferece o natural de todo o amor. E aí, então, assim, é por isso que eu tô falando, eu entendo o argumento da sexualização, beleza, eu acompanho esse argumento, tá tudo certo pra mim. Também a gente não quer uma criança de 4, 5 anos falando sobre sexo, tá tudo bem. Mas sobre amor? Então, E, e tipo, ali era sobre orientação sexual, não sexualizando nenhuma criança. Não teve assunto sexo. Não teve. E eu fiquei pensando muito nisso, cara. Nesse dia que eu assisti, que foi, acho que 2 dias depois que saiu, que eu, infelizmente, parei pra ver os comentários, porque a propaganda eu achei incrivelmente linda, que foi o que eu ia falar agora. Se minha mãe tivesse me falado que não existem só héteros no mundo, eu ia ser uma pessoa muito mais feliz. Porque a minha vida inteira, desde os 5 até meus 16 anos, que foi quando eu me assumi, mas na verdade eu não me assumi, minha mãe descobriu, porque eu tinha medo da reação dela, minha vida ia ser incrível. Então, a propaganda, ela só tá falando... A criança tá falando que tá tudo bem. Eu tenho uma amiga lésbica, eu tenho um amigo trans. Minha família é LGBT. Eu tenho 2 mães. E onde isso é sexual? Tem criança em toda a propaganda, mas se tem algo relacionado à comunidade LGBTQIA+, é um problema. Se fosse tem algo... criança em propaganda de um menininho gosta de uma menininha. Isso tá sexualizando as crianças, sabe? Agora, uma criança saber o que é uma mulher lésbica, o que é um homem gay, isso é sexualização? É que, na verdade, a ideia é que se ofereça pra criança o conceito de amor, ponto. Quando chegar a hora de você ter aquela conversa que você senta seu filho, explica menstruação, relação, etc, etc. Quando chegar esse momento, e aí ninguém tá dizendo quando vai ser, se é com 12, 14, se você quando decide. menstruar, ok. Aí quando você for explicar o sexo, aí você explica todo ele. Ninguém tá querendo que você puxe essa explicação por 4 ou 5 anos. Mas a partir do momento que você não se preocupa em explicar o beijo do mocinho e da mocinha na novela, por que você tá preocupado em explicar o beijo da mocinha e da mocinha? Você não tem que explicar. É só tratar como natural, porque é natural. E o legal dessa propaganda é que ela realmente mostra
que o problema tá no adulto, a criança não vê Não vê, maldade ele em não ninguém. vê. livre de É qualquer exatamente preconceito, julgamento. O preconceito tá nos pais. Total. E aí saiu... E não aí sei por isso que a criança vira... Eu nunca expliquei pra minha filha. Eu nunca cheguei pra minha filha e falei, deixa eu te explicar. Algumas pessoas... Não, eu nunca precisei explicar, porque o fato de, pra mim, ser absolutamente natural, nunca foi um problema pra Você ela. foi o espelho nunca pra olhou, ela. Ela nunca olhou e falou, mãe, o que... Não, nunca teve. Porque, como assim, o que é isso? O que é um beijo? Você conhece beijo? É beijo? Se fosse uma propaganda heteronormativa, ninguém teria falado nada e iam achar maravilhoso. Quando você tá lá no aniversário do seu filho de 4 anos e canta Com Quem Será no Parabéns com o menininho do lado, ninguém fala nada, acha lindo. Mas aí a propaganda tá sexualizando as crianças. Mas é que tudo que tem a ver com a comunidade é ruim. E de todas as formas. E até porque eu vi, infelizmente, pessoas que têm voz, enfim, que são pessoas, artistas famosos, falando criança não tem que... criança não é gay, não é lésbica, não é trans, não é LGBT. Tipo assim, criança tem que ser criança. O que eu acho engraçado dessa frase é que ela nunca colocou o hétero ali. A criança não tem que ser gay, mas o hétero tá tudo bem. Sim. Tipo, a Ela criança não colocou? Não, ela no falou. tweet não colocou? Não, ela colocou, a criança não tem que ser lésbica, não tem que ser gay, não tem que ser trans. Criança tem que ser criança. Nossa, ela foi muito infeliz nesse tweet, na real. Muito. E Então, depois tipo- voltou de madrugada pra se explicar. você sabe do que eu tô falando. Lógico Não, que eu não sei. vi, eu não vi, mas depois a gente fala. Mas assim, é uma parada que, tipo... Eu sei o julgamento da igreja. Eu não estou na igreja porque eu sei. Eu fui muito julgada. Eu comecei a ser julgada porque eu tinha tatuagem. Comecei a ser julgada porque eu tinha piercing. Eu comecei a ser julgada porque eu namorei uma menina da minha igreja. E era um rolê, tipo assim, você não vai pro céu, mas a fofoca da igreja tá tudo bem. As pessoas boas estão na igreja. Tipo, você tá errado porque uma Bíblia que foi escrita tantos mil anos atrás tá falando que beijar a mulher é errado. Mas eu cortar minha barba? Não, a Bíblia é de tantos anos. Você acha que isso é errado? Não é. Comer carne de porco? Não, tá de boa. Tipo, é só o que convém. É só o que convém. Porque o julgamento que eles fazem também é pecado. Exatamente. E é pior do que qualquer coisa. Eu entendo a preocupação quando ela é legítima, sabe? É por isso que eu sempre falo pra todo mundo, eu apanho dos dois lados. Eu sempre apanho dos dois Ainda lados. mais porque... por você ser mãe, eu acho que você vê um... Mas eu apanho dos dois lados porque, assim, eu consigo entender... Por isso que eu te falei, eu consigo entender a justificativa da sexualização desnecessária. Eu consigo entender essa justificativa. Mas é que não teve, na Mas verdade. quando eu não assisto... teve, não existiu. Exato, entendeu? É porque, assim, a gente já falou isso várias vezes aqui. Hoje em dia você só pode pensar dentro da caixa. Ou você tá nessa caixa, ou você tá naquela caixa. Se eu tô nessa, eu tenho que pensar tudo que essa caixa pensa. Eu não penso tudo que nenhuma caixa pensa. Às vezes eu discordo de mim. Como é que eu vou concordar 100% com outra pessoa? Bom demais, bom Então, demais. assim, não dá. Então, quando eu vejo esse comercial, por mais que eu entenda, eu não quero mesmo que crianças... Já deu aula em creche. Então, assim, você precisa ter um cuidado. Tem criança que chega na creche e de madrugada acordou e viu o pai e a mãe transando, ela não sabe o que pensar. Eu entendo que isso não é pra acontecer, essa sexualização. Mas quando eu assisto um comercial, eu tenho a minha cabeça pra pensar por mim. Não precisa ninguém pensar por mim. Eu assisto comercial. Não tem nada de sexo nesse comercial. Então por que eu vou berrar? Eu tô louca? Eu tô louca? Porque aí, então, falaram pra mim que isso aqui é vinho e virou vinho. Por que incomodou A menos que tanto? Jesus apareça e transforme. Por que incomodou tanto? Porque pra eles é errado. E é o que convém, exatamente Não isso. sei se tu viu uma publicação de uma escola falando que estão anunciando treinamento para pais cristãos porque essa propaganda ameaça os valores tradicionais das famílias. Cara. Então o valor tradicional da sua família não tem respeito? Tipo assim, esse mês tá sendo muito horroroso. Uma trans foi queimada também, né? Enfim, foi Eu vi a várias notícia. coisas. E homofobia, que, a gente ficou tão feliz quando a homofobia foi dada como crime, né? A galera tá gritando isso tranquilamente. Que aí teve um momento também na TV que falaram que a gente é uma raça desgraçada que Eu quer vi acabar com a isso. família tradicional. Imagina a gente escutando isso, cara. Imagina eu, que tenho medo do que minha mãe vai achar. Imagina eu escutando isso numa televisão. E o cara falando, vocês são uma raça desgraçada. Beleza, vou cometer suicídio. É isso. Esse é o pensamento. Entendeu? Então, onde a homofobia tá sendo crime agora? A galera tá falando o que quiser. A galera tá maltratando uma pessoa, tipo... que ama outra pessoa. A galera tinha que morrer de amor, sabe? E não matar os outros. Tipo, a galera tá matando a gente. E a galera não vê esse ponto. Preconceito não é opinião, velho. Tipo, não adianta você falar pra mim que é errado. Não é errado.
E não é só... mas é que eu não pedi a sua opinião. É isso que a galera não entende. Tipo, a gente não pediu nada. A gente tá sendo a gente. Sim. Quem pergunta pra uma pessoa hétero quando que ela descobriu que ela era hétero? Quando que ela virou hétero? Eu falei isso pro meu irmão uma vez que ele falou, tipo, isso é uma opção e tal. Falei, tá bom. Qual foi o dia que você virou hétero? Aí quebrou as pernas. Ele, eu sou. Eu nasci assim. Eu vi uma frase muito maravilhosa uma vez, que era assim, você só tem que se preocupar com um relacionamento homossexual se você for pedir em namoro. Se você não tiver sendo pedido em namoro, não é um problema seu. Você não tem que falar sim ou não pra nada. Não diz respeito, você não tem que dizer sim ou não. Você tá sendo pedido em namoro? Então não é um problema seu, sabe? Mas eu achei muito bom isso. E foi uma outra que eu vi também, que acho que foi o Rick Gervais que postou uma vez, que ele falava assim, eu não lembro exatamente a frase. De novo, o homem e a máquina. Não. Mas ele só falava assim, vocês estão tratando o casamento como um benefício. O benefício seria se as pessoas estivessem pedindo pra não pagar impostos. O casamento é só uma situação. Exatamente, velho. É casamento, caralho. Ninguém tá pedindo pra não pagar imposto, não. Nossa, mas essa situação, tipo, toda, assim, me deixou... Realmente, eu acordei e vendo as coisas, eu fiquei muito triste mesmo, assim. Que é uma parada que me afeta muito... Que é uma parada que eu escuto desde sempre, tipo... Nossa, agora vai ter gay em toda novela. Sim, tem gay em todo lugar, gente. Às vezes o seu dentista é gay e você não sabe. Tipo, professora. Porra, em todo lugar você acha que ter um gay, sendo que na novela inteira todo mundo é hétero. Ter um gay é... Nossa, é muito gay toda hora esse negócio, vai ficar enfiando esse porque negócio. eles acham que é cota, que tem que ter uma cota. Não, é visibilidade, é a vida É real. representatividade, sabe? Tipo, aquela criança que tá se entendendo com 12, 13 anos. Eu comecei a conversar com as minhas amigas com 13 anos. E aí eu entendi, caraca, é verdade, eu sou assim. E o que eu acho engraçado também é o que eles chamam, né, de... Vocês estão influenciando as nossas crianças. Eu cresci na igreja católica, vendo só homem e mulher. Que eram... Com medo do que o que você sentia ser errado. Com medo. Só que a influência... não, se minha filha vê duas mulheres se beijando, ela vai pensar que ela é sapatão, que ela é lésbica. Eu vi minha vida inteira uma mulher se beijando, meu filho. O que isso me influenciou? Eu nasci desse jeito. É isso que a galera não entende. Pensa que é uma opção. Hoje eu vou virar lésbica. Amanhã eu sou bi. Tipo, não existe isso. E não tem esse negócio de influência. Tem um momento que você se entende. Que foi o momento que eu já tava me entendendo e que minha mãe acabou descobrindo. Mas minha mãe foi ao mil amores. Tipo, eu tenho medo do que podem fazer com você. Mas aqui dentro de casa você sempre vai ser acolhido. Aí isso foi o que quebrou minhas pernas. Tipo, caraca, eu devia ter falado Eu lembro de uma reportagem que eu vi... né? Eu lembro de uma reportagem que eu vi no Fantástico uma vez, que era exatamente sobre isso que a mãe tava falando. Porque ela falava assim, o mundo já é tão difícil lá fora, como é que eu não vou fazer a vida do meu filho ser boa aqui dentro de casa? Que é o único lugar que ele se sente bem. E aí tava... Eu lembro perfeitamente da cena, assim, tava a mãe, aí tava, tipo... A filha com o namorado, ou era o filho com a namorada, não sei. Sei que era um casal hétero aqui, e aí do outro lado o filho e o namorado. E eles almoçando, e aí a reportagem pegava a cena, sabe? Ela falava assim, ele já enfrenta tanta coisa lá fora, eu sou a mãe dele. Aqui dentro ele tem que estar num ambiente totalmente seguro. Não dá pra você apagar todo o amor que você sentia dos 14 anos pra trás e dos 15 pra frente você odeia seu filho. Exatamente. Né? Tipo, e como é que pode se odiar? Tipo, não faz sentido. E agora eu tô vendo umas outras vivências, assim, entendendo... Que eu não sei se vocês conhecem o... Eu queria lembrar exatamente o nome dele. É Nick? Você lembra Nick o quê, Mari? O Nick... Não? Eu sigo ele no Instagram. Mas, enfim, eu fiz uma campanha agora com ele, super maneira. E ele é um menino trans. E ele lançou uma música chamada Sol no Peito. E o refrão dessa música me arrepia inteira. Que é, tipo... Nick Cruz? E ele fala sobre... O refrão da música fala sobre a mãe dele não saber se ele vai voltar pra casa ou não. Porque ela não sabe se ele vai estar vivo. Isso é muito foda, tipo... Isso é o rolê da minha mãe, assim. Principalmente a época que eu cortei meu cabelo. Porque, cara, eu real, uso exatamente as mesmas roupas. Tem pessoa que me chama no masculino. Eu entro no banheiro, tem gente que sai. Com medo de eu fazer alguma coisa. Com medo de estar no banheiro errado. E, tipo, é uma parada que minha mãe sabe, tipo... Minha mãe ficava me recuando, tipo... Filha, você tem certeza que você vai cortar o cabelo? Tem certeza disso? E eu, tipo, mãe, sim. Você tinha o cabelão bem grande, né? Muito grande, muito grande. E aí minha mãe... Filha, mas eu não... Acho que você não vai gostar. Acho que seu rosto não combina. E minha mãe tem cabelo curto. Aí eu olhei assim pra ela e falei... Mãe, desde que eu me entendo como gente, você tem cabelo curto. Você não gostou até hoje, então, né?
Você tá deixando ele crescer, mas aí você fica cortando. E aí ela... não, você vai gostar assim. Aí fui, cortei. Inclusive, eu sou super parecida com minha mãe, porque eu tenho cabelo curto. Mas esse era o medo dela. Ela sabe o que se passa na rua. O medo da violência. Exatamente. Uhum. Tipo assim, eu já andei de metrô e... Enfim, não sei se eu posso falar o que é a pessoa, enfim. Mas era um rolê, tipo, com um cara que apoia um certo rolê. Fez questão de, tipo, virar pra mim e mostrar a jaqueta dele, que tava escrito uma parada, e esperou eu sair do metrô pra ele sair junto. E eu falei, velho, se eu apanhar aqui, no metrô ninguém vai fazer nada. Eu posso ser morta aqui, tipo... É um rolê que tem lugares que eu me sinto confortável de andar de mão dada com a minha namorada, tem lugares que não. Tem lugares que a gente é só amiga. Tipo, eu não vou demonstrar carinho por você, sabe? Tipo, eu vou esperar chegar na minha casa. Então, isso é muito doido, porque hoje eu entendo... de apanhar. Só que hoje eu entendo que da minha mãe, sim, era medo. Não era um preconceito, era um medo. De, filha, eu tô sempre aqui. O meu medo são as pessoas lá fora, que é o medo de toda mãe. É tipo do filho voltar tarde, só que é um outro tipo de medo. Uhum. É tipo, não é o medo de voltar tarde, é o medo qualquer hora do dia. Que é o que o Nick fala na música, tipo, se ele vai voltar pra casa ou não. Uhum. E, enfim... Todo o rolê LGBT sempre tem uma história muito doida, mas é basicamente isso. E por isso que eu quis fazer essa revista pra galera se sentir bem, sabe? Ainda mais nesse mês que foi... Que é o nosso mês, mas que aparentemente não foi nosso mês, né? Que aí foi bem triste, mas... Mas, enfim, a revista eu tô muito orgulhosa dela. E não é pra ficar um rolê triste aqui nesse podcast, é um rolê bom. Era um assunto necessário. Mas isso é importante também, porque, assim... Se não vai pelo amor, vai pela dor, sabe? Então, assim, de repente, se a gente fala de uma maneira só... Nossa, olha que legal, que bonito, hahaha, música linda, vamos em frente. Às vezes é legal doer, sabe? Tem muito pai e mãe ouvindo... no caminho da rádio pra cá, eu venho dirigindo, então eu não tava vendo mensagens, né? Quando eu cheguei aqui, o tempinho que eu fui ali e tal, tem um monte de mensagem de gente chorando com a última frase que eu tava lá na rádio e falei, porque eu encerrei o programa falando isso. Eu falei, eu quero falar agora com pais e mães que estão ouvindo a gente. Porque a gente passou o programa todo hoje falando sobre celebridades que a gente admira e que significam, né, que tal. E a gente falou, enfim, tudo...